Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o 8º ano. Nesta aula, a intérprete Silândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre média, moda e mediana. Vamos iniciar esta aula falando sobre a média aritmética. Então, através dessa situação, nós vamos ver como ocorre o cálculo da média aritmética. Observe no esquema a quantidade diária de acessos a um site em certa semana. Então, no domingo, houve 85 acessos. Na segunda-feira, 62 acessos. Na terça, 58. Na quarta, 42. Na quinta-feira, 55. Na sexta, 60 acessos. E no sábado, 93 acessos. Então, veja como podemos calcular a média aritmética de acessos diários ao site durante essa semana. Então, para que possamos calcular essa média aritmética, nós vamos chamar aqui de MA, média aritmética, nós vamos adicionar aqui todos os valores de acessos, né, diários. Então, nós vamos adicionar aqui 85, mais 62, mais 58, mais 42, mais 55, mais 60, mais 93. E vamos dividir o resultado desta soma pela quantidade de dias de acesso. No caso, aqui nós temos domingo 1, segunda 2, terça 3, quarta 4, quinta 5, sexta 6 e sábado 7. Então, foram aqui 7 dias. Agora, nós vamos realizar aqui, né, esta adição, tá? Para que depois possamos realizar aqui a divisão por 7. Então, nós vamos fazer uso aqui da calculadora para agilizar os nossos cálculos, tá bom? Então, vamos somar 85 mais 62 mais 58 mais 42 mais 55 mais 60 mais 93. Então, nós temos aqui 455. O resultado, né, desta soma será dividido aqui por 7. 455 dividido por 7, que é igual aqui a 65. Pronto, nós temos aqui uma média diária de acessos a esse site durante a semana. Então, em resumo, a média aritmética, MA, ou simplesmente média, é a soma de 2 ou mais valores dividida pela quantidade de valores adicionados. A média, em geral, tem como objetivo representar de maneira resumida um conjunto de dados. Agora, nós vamos falar aqui da mediana e da moda. Em um hospital foram feitos 11 partos em certo dia. A seguir, estão indicadas as medidas das massas em gramas dos bebês nascidos, organizadas em ordem decrescente, tá? Essa ordem aqui nós chamamos de rol, tá? Essa ordem, ela tanto pode ser feita na ordem crescente como na ordem decrescente. Percebam aqui nos dados apresentados, né, e organizados aqui em ordem decrescente, que há alguns valores que aparecem com maior frequência, tá? Então, a esses números que aparecem aqui com uma maior frequência, nós chamamos aqui de moda. Então, aqui a moda é de 3.100
650 gramas. Percebam aqui que 3.670 ocupa a posição central nesse conjunto de dados que estão aqui organizados, tá? Em rol. Então, 3.670, como ocupa a posição central, nós chamamos aqui de mediana. Mediana. Pronto. Encontramos aqui a mediana para um conjunto de dados com a quantidade ímpar de valores. E como devemos proceder, né, quando essa quantidade de valores do conjunto não for ímpar? Então, preste bem atenção aqui como devemos proceder para calcularmos a mediana, tá? Então, quando a quantidade de valores do conjunto é par, a mediana é obtida calculando a média aritmética dos dois valores centrais do rol. Percebam aqui que as informações elas têm que estar aqui em rol, ou seja, elas têm que estar organizadas em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? Então, depois disso, nós vamos aqui, ó, pegar os dois valores centrais e calcular aqui a média aritmética. Então, para exemplificar isso direitinho, nós vamos agora, né, para esta situação, analisar aqui esta situação. A seguir, estão representadas as idades dos 8 funcionários de uma empresa organizadas em ordem crescente. Isso quer dizer que as informações aqui, elas já estão em rol, tá? Então, percebam que nós temos aqui uma quantidade de valores desse conjunto par, tá? Então, nós vamos calcular aqui a mediana através da média, né, aritmética entre os dois valores centrais. Os dois valores centrais que nós temos aqui é o 34 e o 37. Então, nós vamos adicionar e dividir aqui por 2. Então, nós temos aqui 71. 71 dividido para 2, que dá aqui como resultado, temos aqui como resultado 35,5. Observando aqui essas informações sobre as idades dos 8 funcionários, nós podemos ver que há dois valores, né, que aparecem com uma maior frequência, o 34 e o 38. Então, vamos apresentar aqui a moda. Então, esse conjunto de dados tem duas modas, 34 e 38. Então, quando isso acontece, nós dizemos que esse é um conjunto de valores bimodal. Então, em resumo, a moda é o valor que ocorre com maior frequência, isto é, que aparece mais vezes. Então, quando ocorrerem duas modas, o conjunto de valores é chamado bimodal. 3 modas, trimodal, 4 modas, quadrimodal e assim por diante. Existem conjuntos que não possuem moda. Nesses casos, dizemos que o conjunto é amodal. Então, o valor que ocupa a posição central de um conjunto com uma quantidade ímpar de valores dispostos em ordem crescente ou decrescente é chamado de mediana. Nos casos em que a quantidade de valores for par, ó, acabamos de ver isso, ó, for par, a mediana ela será obtida ao calcular a média aritmética dos dois valores centrais do rol. Nesta situação, nós teremos aqui a oportunidade de explorarmos um pouco mais, né, o cálculo da média, moda e mediana.
Então, acompanha comigo aqui a leitura desta situação problema, tá? A seleção da França foi campeã na Copa do Mundo de Futebol, realizada na Rússia em 2018. Veja ao lado as medidas da altura dos jogadores escalados para a partida final contra a seleção da Croácia. Então, nós temos aqui nesta tabela, né, as informações com o nome do jogador e a sua respectiva altura. Então, nós queremos aqui determinar a média, a mediana e a moda das medidas da altura dos jogadores da seleção da França. Então, nós vamos iniciar aqui calculando a média. Então, para calcularmos a média aritmética ou simplesmente média, né, nós devemos adicionar todos os valores desse conjunto de dados. Então, aqui nós vamos fazer uso da calculadora, tá? Para que esse processo se torne mais rápido e também, claro, mais prático. Então, nós vamos aqui adicionar todas essas medidas das alturas, tá? Então, nós temos aqui 188 mais, olha, 186 mais 191 mais 182 mais 191 mais 175 mais 192 mais 178 mais 169 mais 180 e finalizando aqui com 183. Então, nós temos aqui como resultado 2015, o resultado da soma de todos os elementos desse conjunto de dados, tá? Então, nós vamos dividir aqui pela quantidade de dados contidas nesse conjunto. Então, nós vamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos aqui 11 dados. Então, nós vamos realizar aqui esta divisão. 2015 dividido para 11. Nós temos aqui o valor aproximado de 183 centímetros. Agora, nós vamos apresentar a mediana e a moda. Mas, para isso, nós vamos primeiro, né, colocar essas informações em rol. E colocar as informações em rol é organizá-las em ordem crescente ou decrescente. Então, nós vamos escolher aqui a ordem crescente, do menor para o maior. Então, nós podemos perceber aqui que o menor valor é 169. Então, nós vamos organizar aqui, ó, 169, 175, olha aqui, ó, 175. Depois de 175, o outro valor, 178. Agora, nós temos aqui, olha, 180. Depois, aqui, olha, 182. Depois de 182, nós temos aqui 183. Depois de 183, vem 186. Depois, olha só, 188. Depois de 188, nós temos aqui 191. Mas observem que eu tenho dois valores aqui para 191. Então, nós vamos escrevê-lo aqui, ó, 191 e 191. E por último, né, nós temos aqui
192. Então, nós vamos só aqui conferir se nós temos 11 valores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, podemos indicar a mediana e a moda. Como nós temos aqui um conjunto com uma quantidade de valores ímpar, é muito fácil determinar, né, a mediana. Muito simples apresentarmos aqui a mediana. É aquela que está no valor central, tá? Então, nós temos aqui 183, tá? 183 como valor central. Percebam que temos a mesma quantidade de valores à esquerda, quanto também à direita do valor 183. Então, aqui a mediana corresponde a 183 centímetros. E a moda também muito simples aqui de apresentar. A moda é aquele valor que aparece com maior frequência. Podemos ver claramente aqui que é 191 centímetros. Pronto, apresentamos aqui, né, como realizar o cálculo da média aritmética, da mediana e da moda. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.